de uma sacada, o cravo saiu ferido e a rosa despedaçada. O cravo teve um desmaio, a rosa foi visitar. O cravo saiu ferido e a rosa foi-se a chorar. Olá pessoal, o Andarilho está de volta para o terceiro episódio do Crônicas Cariocas. Este projeto tem um patrocínio da Secretaria de Estado de Economia e Cultura Criativa do Estado do Rio de Janeiro. E estamos falando de vários cronistas que falaram sobre as ruas, falaram sobre as histórias, falaram sobre a alma do carioca. E hoje vamos falar sobre ela, Clarice Lispector. A menina Clarice nasceu na Ucrânia em 1920, vinda de uma família judia que fugiu da Guerra Civil lá na Rússia. Chegou ao Brasil só em 1922, após a Primeira Guerra Mundial. Clarice sempre disse que se sentiu brasileira e saiu tirada de colo de lá. Ela cursou a Faculdade de Direito na Universidade Federal do Rio de Janeiro, na mesma faculdade de Direito, onde muitos diziam, inclusive seu pai, que aquilo não era coisa para a menina, que ela descobriu o seu amor pela literatura. E ela tinha uma grande influência dos modernistas. E como será que nascem as estrelas? Clarice respondeu isso numa história publicada póstumamente em 1987. Vou ler para vocês. Pois é, todo mundo pensa que sempre houve no mundo estrelas pisca-pisca, mas é erro. Antes os índios olhavam de noite para o céu escuro, e bem escuro estava esse céu, um negror. Vou contar a história singela do nascimento das estrelas. Era uma vez, no mês de fevereiro, muitos índios, e ativos, caçavam, pescavam, guerreavam. Mas nas tabas não havia coisa alguma. Deitavam-se nas redes e dormiam roncando. E a comida? Só as mulheres cuidavam do preparo dela para terem todos o que comer. Uma vez, elas notaram que faltava milho no cesto para moer. Que fizeram as valentes mulheres? O seguinte: sem medo, enfurnaram-se nas matas, sob um gostoso sol amarelo. As árvores rebrilhavam verdes e embaixo delas havia sombras e água fresca. Quando saíram de debaixo das copas, encontravam o calor, bebiam no reino das águas, dos riachos buliçosos, mas sempre procurando milho, porque a fome era daquelas que faziam comer folhas de árvores, mas só encontravam espigazinhas, murchas e sem graças. Vamos voltar e trazer conosco uns curumins. Assim chamavam os índios as crianças, curumins da sorte. E deu mesmo. Os garotos pareciam adivinhar as coisas. Foram retinho em frente, e numa clareira da floresta, eis um milharal viçoso crescendo alto. As índias maravilhadas disseram: toca a colher tanta espiga. Mas os garotinhos também colheram muitas e fugiram das suas mães, voltando à taba e pedindo à avó que lhe fizessem um bolo de milho. A avó assim fez, e os curumins se encheram de bolo que logo se acabou. Só então tiveram medo das mães, que reclamariam por eles terem comendo tanto. Podiam se esconder numa caverna, mas a avó e o papagaio que os dois tinham contariam tudo. E se as mães dessem falta da avó e do papagaio tagarela? Então chamaram os colibris para que amarrassem um cipó no topo do céu. Quando as índias voltaram, ficaram assustadas, vendo os filhos subindo pelo ar. Resolveram então essas mães nervosas subir atrás dos meninos e cortar o cipó embaixo deles. Aconteceu uma coisa que só acontece quando a gente acredita. As mães caíram no chão, transformando-se em onças. Quanto aos curumins, como já não podiam voltar para a terra, ficaram no céu até hoje, transformando-se em gordas estrelas brilhantes. Mas, quanto a mim, tenho a lhe dizer que as estrelas são mais do que curumins. Estrelas são os olhos de Deus, vigiando para que corra tudo bem, para sempre. Como se sabe, sempre não acaba no fim. E escreveu seu primeiro romance, Perto do Coração Selvagem, em 1943. Vou ler um trechinho para vocês. Perto de um coração selvagem. E um dia virá assim, um dia virá em mim, a capacidade tão vermelha e afirmativa
quanto clara e suave. Um dia que eu fizer, será cegamente, seguramente, inconscientemente, pisando em mim na minha verdade, tão integralmente lançado no que fizer que serei incapaz de falar. Sobretudo, um dia virá em que todo o meu movimento será criação, nascimento, e eu romperei todos os não que existem dentro de mim. Provarei a mim mesma que nada há de temer, que tudo que eu for será sempre onde haja uma mulher do meu princípio. Erguerei dentro de mim. O que sou um dia, a um gesto meu, as minhas vagas se levantarão poderosas, água pura, submergindo a dúvida, a consciência. Eu serei forte como a alma de um animal, e quando eu falar, serei palavras não pensadas e lentas, não levemente sentidas, não cheias de vontade de humanidade, não o passado coerendo o futuro. O que eu disser soará fatal, inteiro. Não haverá nenhum espaço dentro de mim para eu saber que existe o tempo, os homens, as dimensões. Não haverá nenhum espaço dentro de mim para notar sequer que estarei criando instante por instante, não instante por instante. Sempre fundido, porque então viverei. Só então viverei maior do que na infância. Serei brutal e mal feita como uma pedra. Serei leve e vaga, como que sente e não que se entende. Me ultrapassarei em ondas. Ah, Deus, e que tudo venha sobre mim, até a incompreensão de mim mesma, em certos momentos brancos, porque basta me cumprir e então nada impedirá meu caminho até a morte sem medo. De qualquer forma, luto e eu descanso, e eu me levantarei forte e bela como um cavalo. Mas Clarice, além de escrever todas essas obras, também falou para as crianças. Tem em suas grandes obras A Mulher que Matou os Peixes, de 1968. Quando todo mundo tem ou já teve um animal de estimação, mas nem todos prestam atenção aos bichinhos que tem em casa, que não são exatamente de estimação, como as baratas, as lagartixas, as moscas e os mosquitos, por exemplo, que são bichos naturais e não estão à venda nas lojas. Essa é uma história contada por uma mulher que ama todos os bichos do mundo, mas que por um acidente matou 2 peixinhos vermelhos. Entre os animais que ela mais gostou estão a lagartixa, o vira-lata de Lamartine, Jack, o cachorro americano e um mico muito bagunceiro. Uma miquinha linda que usava brincos e colar e que se chamava Lisette, e tantas outras histórias de animais que são dos meus amigos. No final deste livro, vocês vão conseguir apoiar a menina que matou os peixes, porque a gente vai entender que tem determinadas situações da vida que simplesmente acontecem. Clarice Lispector faleceu em 1977, quando estava prestes a completar 57 anos. Ela teve um câncer no ovário. Ela deixou 2 filhos e uma vasta obra literária, onde escolheu o Brasil para ser sua morada. Antes, ela tinha vivido em Maceió, depois foi para o Recife, e aos 14 anos de idade veio para a cidade do Rio de Janeiro. Clarice deixou uma vasta obra literária, e hoje fizeram parte das Crônicas Cariocas. Esse foi o 3º episódio que nós contamos, que nós podemos fazer graças ao patrocínio da Secretaria de Estado de Cultura e de Economia Criativa do Estado do Rio de Janeiro. Dê o seu like e se inscreva no canal para que nós possamos contar mais histórias e que a gente possa conhecer cada vez mais da nossa cultura, do nosso Rio de Janeiro e do nosso Brasil. Vejam os 2 episódios anteriores. O primeiro eu falei do João do Rio e o segundo do Machado de Assis, o bruxo do Cosme Velho. Tchau, pessoal, e até a próxima oportunidade. O cravo brigou com a rosa debaixo de uma sacada. O cravo saiu ferido e a rosa despedaçada. O cravo teve um desmaio, a rosa foi visitar. O cravo saiu ferido e a rosa foi-se a chorar.